Se a tecla de volume up está apertada, o que vai acontecer com o volume da TV ou de, sei lá, do home theater ou do que está sendo controlado? Vai tender a infinito. Né? Da mesma maneira que se isso aqui tivesse tratando um debounce de uma tecla lá de canal up, né? Você aumentar o canal de 5 para 6 para 7, vai ficar trocando o canal infinitamente. Eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações pro YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos pra cima. Tem uma outra coisa muito curiosa, né, David? Porque... Então, a gente entendeu, pessoal, que o capacitor estando em curto, olha lá, ó, é como se ele fosse uma resistência tendendo a zero. Se a resistência é tendendo a zero, qualquer corrente que passa por uma resistência a zero gera uma queda de tensão de 0 volt. Então, a tensão de 0 volt no capacitor sinaliza que ele está em curto. Esse capacitor entrando em curto, David, olha que interessante. Isso aqui traz mais uma coisa importante para a gente aprender. Se eu tenho um equipamento, que o teclado vai conectado nessa malha e esse capacitor está em curto, o que isso pode gerar no funcionamento do equipamento se, por exemplo, essa aí é uma tecla de volume up, David? Não vai ficar ninguém em casa. Esse volume vai para o máximo a todo momento e a primeira suspeita do técnico vai ser o quê? Que o botão está disparado. Exatamente, pessoal. Olha só que louco, né? Como o nível 0 é o nível que o sistema digital entende que o botão está pressionado, né, David? Se o capacitor entrar em curto, ele vai mandar o 0 direto. Mandando o 0 direto, é como se a tecla de volume up tivesse apertada. Se a tecla de volume up está apertada, o que vai acontecer com o volume da TV ou de, sei lá, do home theater ou do que está sendo controlado? Vai tender a infinito. Né? Da mesma maneira que se isso aqui tivesse tratando um debounce de uma tecla lá de canal up, né? Você aumentar o canal de 5 para 6 para 7, vai ficar trocando o canal infinitamente. Né? Ou até não liga e desliga de computador, ligando e desligando o computador intermitentemente. Liga, desliga, liga, desliga. Ou desligando. Então. Né? Dando um master reset, por exemplo. Apertou o botão para ligar o computador uma vez. Apertou outra. Desligou. Apertou e não liga mais. Não liga. Pode ser que o botão travou ou que o capacitor de bounce está em curto. E aí ele entende que o botão continua pressionado ali e vai fazer com que o sistema digital interprete que o botão está continuamente pressionado e vai ficar mandando fazer isso a todo momento. Legal? Então, um capacitor em curto pode ter esse efeito indesejado, o efeito de como se a entrada digital estivesse continuamente ativada num sistema de funcionamento. Se esse cara, por exemplo, é um botão de emergência, é como se o sinal da emergência sempre tivesse ativado. E aí nada mais vai funcionar no processo. Legal? Se esse cara é o número 9 de um micro-ondas, perfeito, vai estar lá o número 9 toda vez. Isso não vai conseguir tirar o 9 de lá. Né? Tá bom? Então, pessoal, um capacitor em curto no protetor e amenizador do bouncing effect pode gerar essa sensação de continuidade do acionamento dessa entrada digital, tá bom? Se é um sensor de nível, né, David? Se é um sensor de nível, e olha como isso é perigoso. Olha como isso é perigoso, né? Se a gente está lendo um sensor, tá bom? Inclusive, eu vou compartilhar o sensor que eu vou falar aqui com vocês, né? Por isso que isso aqui se chama resenha eletrônica fácil, né, David? É muito conteúdo. Boia eletrônica digital para medição de nível. Vamos ver aqui.
Ó, vou tentar achar aqui, ó. Tá vendo aqui, David? Ó? Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou compartilhar aqui com a galera. Uma boia que o pessoal usa para fazer medição de nível. Legal, para a galera aprender mais uma aqui interessante, tá? Olha lá. Então, aqui o que a gente tem, David? Um sensor de nível, né, magnético, onde quando a água sobe, o que acontece quando a água sobe? Aqui, ó, olha lá. Ó. A água sobe, ele vai subir, né? Ó, a água vai subindo, automaticamente vai interligar essa haste aqui, ó, aqui, e automaticamente o ímã, né, um sensor magnético, um ímã chega próximo ao outro, chegando próximo ao outro, ele entende que o sensor foi ativado, e aí isso aqui vai mandar o sinal para alguém, correto? Correto. Legal. Só que aí, se esse cara aqui vai mandar um sinal para alguém que trabalha com eletrônica digital, e esse sensor aqui está monitorando o nível máximo de uma caixa d'água, o que vai acontecer? O camarada vai ficar sem água, porque ele vai estar acusando caixa cheia o tempo todo, por conta desse capacitor em curto, e ela não vai ser reabastecida, vai acabar a sua água, vai ficar sem banho. Vai ficar sem banho ou o contrário. Se a gente pensar que a bomba estava enchendo a caixa e ela desliga quando... Sim. Entendeu? Legal. Então, se ela desliga quando tiver acionado lá em cima, e aí vai depender da lógica, né, do circuito eletrônico também, tá? Se esse cara tá colado, tá sempre em zero, né? Nesse caso, se quando o sensor ativar, mandar 1, e ele tá sempre em zero, por causa do capacitor em curto ali, um exemplo, tá? O que vai acontecer? Sobe, a água sobe, já passou do sensor e tá sempre em zero ali, ou seja, o sistema vai ficar entendendo assim, ó. Não encheu, manda água. Daqui a pouco a caixa d'água tá transbordando, ou tá indo água pelo ladrão e o sistema não parou. Então, é uma outra situação também. Sim. Legal? Então, olha como um capacitorzinho em curto pode azucrinar com o funcionamento de um sistema eletrônico, independente de qual ele seja. Né? Se isso aqui está fazendo um bouncing effect de um teclado de um piano, né, David? Né? Pois é, e a gente conversando aqui até antes da live, eu havia perguntado isso, por que eu encontro muito isso, e eu não sabia justamente desse bouncing aí. E é muito comum em instrumentos, em pedais, a gente ter esse capacitor ali fazendo esse ajuste aí do toque. Porque imagina, senão você vai ter uma tecla, quando você encostar na tecla, você vai ter uma tecla fazendo... Você vai ter uma tecla fazendo, não vai ter um som limpo, né? De apenas um toque. Então, interessantíssimo, muito bom. E é claro que, pessoal, esse circuito aqui, com o capacitor, tá bom? Aqui, o David, a gente está amenizando o bouncing effect na subida ou na descida aqui? Aqui a gente tá... Nos dois, na verdade, né? Aqui, ó, do jeito que tá aqui, ó. Aqui a gente tem o controle de corrente do capacitor na carga, né? Exato, que é onde ele se carrega, sim. Então na transição de 0 para 1. Vamos abrir aqui o osciloscópio para a galera ver, tá bom? Ó, olha lá, ó. Então, nesse circuitinho aqui, só analisando essa malha, ó, a gente tem o controle do bouncing na carga do capacitor, ó. Que daí, quando ele se carrega pela primeira vez, e você tem o quê? A carga suave. Porém, a descida do nível 1 para o nível 0 é brusca. É brusca, entendi. Então, o bouncing effect, que é o efeito quando você está tirando, quando você está desativando o botão, quando você tira o botão, não tem uma mola que faz a chapa voltar? Mas essa volta da chapa também gera uma instabilidade e também gera um bouncing effect. Então, aqui a gente não tem o controle do bouncing effect quando o botão está sendo solto, porque não tem o resistor de descarga. Então, para controlar o bouncing na carga e na descarga, tem que usar isso aqui, gente. Tem que usar essa topologia aqui.
Porque daí, com essa topologia, vamos lá, ó, a gente tem o controle da carga e da descarga do capacitor. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. Deixa eu mudar aqui a escala de tempo para facilitar para a galera enxergar. Olha lá, ó. Então, aqui, ó, controle de carga e controle de... Olha lá, ó, descarga. Fica muito bonitinho, né? Perfeito? Tá? E aí, para você... Mas eu quero aprender a dimensionar os resistores de carga e os resistores de descarga ali do capacitor. Tá bom? Você pode fazer isso? Pode. Legal? Aí você vai ter que estudar o famoso tal do capacitor. Olha que interessante, tá bom? E aí você vai ver a regra do 1 tal, 3 tal, 5 tal. Tá, professor? Mas o que é esse tal? É a constante de tempo de carga do capacitor. Se você pegar o resistor total de carga vezes a capacitância e multiplicar por 5, você vai saber o tempo total de carga do capacitor. E se você pegar a resistência de descarga vezes o valor do capacitor, você vai saber o tempo total de descarga. Ou algo muito próximo. Esperando o quê? Para baixar o nosso e-book. Baixe o nosso e-book lá no cursoseletronicafácil.com.br, porque além da gente apresentar para vocês sobre o curso de Eletrônica Fácil, nosso curso para quem quer aprender eletrônica partindo do zero rumo à faixa preta, você pode acessar. Já conhece o nosso trabalho aqui baixando do nosso e-book, gratuitamente, beleza? Vai conhecer mais sobre os nossos cursos, sobre o certificado, sobre o depoimento do que os nossos alunos estão achando desse treinamento sensacional. E se você quer turbinar a sua bancada com equipamentos faixa preta, não esquece de acessar a loja eletronicafácil.com.br. Se você está precisando de fluxo para soldar, kits na área de soldagem eletrônica, kits para você aprender a montar placa eletrônica, Arduino, kit RFID, cabo USB, Arduino mesmo. Se você precisa de ferro de solda, estação de solda, jumper, protoboard, uniforme do Eletrônica Fácil, alicates, multímetro, tudo isso e muito mais você acha na nossa loja. Se você não achar o que você precisa, deixa nos comentários o que você quer também que tenha lá na loja, que a gente vai colocar, porque a gente precisa atender vocês de uma forma incrível, show de bola e sensacional.